momento que vocês sabem que eu adoro, né? Hoje nós estamos invadindo aqui uma cozinha, na verdade é uma escola de culinária, não é isso? E estamos com o chefe Rissier. Antes de mais nada, obrigada por nos permitir vir aqui no seu espaço. Eu que agradeço, bem-vindos, obrigado por estarem aqui pra gente fazer essa receita legal juntos. Fazendo sucesso total, né? Graças a Deus. Fala um pouquinho disso. Como é que surgiu a tua paixão pela culinária? Então, eu não tinha nada a ver com isso. Eu sempre gostei, achei muito interessante a cozinha. Eu ficava lá do lado da minha avó, da minha mãe, olhando elas cozinharem, mas nunca imaginei que fosse trabalhar com isso, né? Mas depois de um certo período, esperando para entrar na faculdade, fiz vestibular, fiquei aguardando um pouquinho, comecei a servir as mesas de um café, mas achava muito mais interessante a parte da cozinha do café, onde eram feitos os doces que serviam no café. E lá acabei me apaixonando, acabei fazendo vários cursos, me formei em gastronomia e hoje em dia abri a Açucareira Escola de Confeitaria para conseguir difundir esse conhecimento da boa confeitaria e mostrar para as pessoas que dá para comer muito melhor. Então quer dizer que veio casualmente por conta aí de um hiato na tua vida. Exatamente. Né? Mas você me contou nos bastidores que tem bastante coisas também assim relacionadas à sua família que sempre gostou da mesa farta. Sim, né? Aquela reunião de família que ninguém fica na sala, né? Todo mundo acaba se reunindo em torno da mesa e lá em casa é sempre tudo com muita fartura. Minha mãe também gosta de muita fartura, nada para ela pode ser pouco. Inclusive essa sobremesa que nós vamos fazer hoje é uma das preferidas dela, com uma das coberturas que a gente vai usar, então é mais um motivo para estar no Memórias com Sabor. Né? Opa! Então vamos lá, chefe, o que você vai ensinar pra gente? A gente vai fazer a cheesecake hoje. Existem várias maneiras de fazer cheesecake, existem proporções diferentes, existem maneiras, técnicas diferentes para produzir. A que a gente vai fazer hoje é mais no estilo New York, que a gente chama, que ela é assada. E ela não pode ser muito leve, muito aerada, ela tem que ser densa, cremosa e untuosa. E para isso a gente vai seguir alguns passos aqui. Tá? Existe tanto a versão de cheesecake assada quanto a cheesecake fria, todas elas são válidas. Tá? A que a gente vai fazer aqui desenvolve um sabor um pouquinho mais interessante por ser assada. Só vou saber daqui a pouco, quando eu conferir. Então a primeira coisa que você vai dizer pra gente são os ingredientes? Isso. Essa torta é composta por 3 componentes. O primeiro componente é a base, que é a base de biscoito triturado e manteiga. O segundo componente é a base de cream cheese, que vai ser assado também. E o terceiro componente, que é a cobertura, que pode ser a cobertura que você gostar mais. Que a gente vai usar algumas geleias. Então vamos começar pela base. Aqui a gente tem biscoito tipo maisena, que nós vamos triturar no processador. E manteiga que já está derretida aqui para adiantar a nossa vida, adiantar nosso processo. Bora lá. E agora, chefe? A gente vai começar triturando o biscoito. Então pode colocar ele assim como está dentro do processador. Dá uma quebradinha nele para ajudar. É mais fácil de bater. Não precisa ter muito trabalho. E a gente vai começar pulsando para ajudar a quebrar e depois processa até formar uma farinha mais fina. Tá? Então, chefe, de repente eu não tenho processador em casa, como é que eu vou fazer isso? Liquidificador. Então tá. Coloca os biscoitos aos poucos, porque o liquidificador ele é mais estreito, né? Você vai ter que bater aos poucos. E se não tiver o liquidificador também, vai no rolo. Coloca dentro de um saquinho, vai quebrando o biscoito até chegar numa farinha. Importante fazer. Importante fazer. Não precisa se prender a tecnologia. Até porque é uma receita bastante antiga também. Agora a gente vai acrescentar a manteiga derretida enquanto está processando, que aí a mistura já sai pronta do processador. Tá bom? Bom, se a gente quiser pode saborizar essa massa base, botar raspas de limão, de laranja, vai tornando a cheesecake cada vez mais interessante, tá? Se eu quiser mais doce, coloca um pouquinho de açúcar. Se eu quiser, como tá também, já fica ótimo, que não fica tão doce. Posso colocar uma pitadinha de sal. Posso usar menos biscoito, posso usar menos dessa massa base para ter uma massa mais fina no fundo. As quantidades que estão na receita que vocês vão ver para ficar do jeitinho que a gente está fazendo aqui. A maioria das formas para cheesecake, as pessoas preferem forma desmontável, com fundo removível, só que como a gente vai assar nosso cheesecake em banho-maria, eu prefiro essas formas simples de fundo fixo, que a gente chama. Que são essas formas sim, verdade. que você encontra em qualquer lugar, tá vendo? E aí você fez E a gente forra com fundo com papel manteiga
só para que a gente consiga, depois da torta pronta e gelada, conseguir desenformar. Mas se eu não quiser ter essa manobra que a gente vai fazer no final para desenformar, a gente usa forma de fundo falso, não tem problema. Na verdade, por exemplo, quando se trata de Silvana Coelho, que é desastrada, esse fundo fica complicado. Fica um pouquinho mais difícil. Aí se eu for usar uma forma de fundo removível, eu preciso cobrir a parte de fora dela toda, porque senão vai entrar água do banho-maria. Entendi. Tá? Acabamos de prensar essa massa no fundo da forma, é literalmente prensar. Aperta bem, porque quanto mais compacta ela tiver no fundo, menos ela vai esfarelar depois de desenformar, tá bom? A gente vai levar ela agora sem o banho-maria, que é só para tostar essa massa. Esse assamento agora que vai terminar de dar liga nela e vai deixar ela crocantezinha e com sabor melhor no fundo. Chefe, agora qual é o próximo passo para nossa tortinha? Agora é o creme de queijo, que vai ser o corpo da torta e que vai trazer todo o sabor da cheesecake. Que é o famoso, né? O famoso creme de queijo. Então, o que leva aqui? Pode falar pra gente. A gente tem o cream cheese como a base, né? É um queijo cremoso americano. Existe cheesecake no mundo inteiro, né? Cada país, cada região tem sua própria versão. Por causa do hábito do consumo de queijo. Mas a cheesecake se popularizou e se tornou famosa no mundo inteiro quando os Estados Unidos começaram a fazer a sua própria cheesecake, né? E com a globalização a gente acaba aderindo esse hábito desse consumo. E essa versão, que é a versão New York, né? A gente usa o cream cheese como base. Existem outras versões, mas aqui a gente está fazendo, vamos dizer assim, a mais clássica. Só que antes da gente começar o preparo em si, a gente precisa fazer o preparo de um outro ingrediente que vai entrar, que é muito comumente usado nos Estados Unidos, mas que a gente não tem sendo vendido aqui no mercado diretamente, que é o sour cream. Sour cream é um creme azedo, né, basicamente. Então a gente consegue um produto muito similar misturando suco de limão ou um pouquinho de vinagre. No caso da cheesecake eu prefiro o suco de limão com creme de leite. Nesse caso funciona tanto o creme de leite fresco quanto o creme de leite UHT de caixinha com uma porcentagem de gordura entendi. menor. Então não necessariamente tem que ser o fresco, não. Não necessariamente precisa ser o fresco. E esse é um truque que você está ensinando pra gente hoje? Olha aí pra você de casa. Como é que é esse truque? Fala pra gente. Então a gente vai pegar um pouquinho de suco de limão. Aqui a gente deixou para espremer na hora para não amargar o suco, né? E pingar sobre o creme de leite e mexer aqui rapidinho. Ele não vai chegar nem a talhar, ele só vai dar uma engrossada, tá? Nossa. Pronto. Misturou, deixou aqui no cantinho, tá pronto. Deixa ele ali quietinho. Deixa ele ali quietinho E que ele vai agora? entrar daqui a pouco na receita, tá? Então aqui a gente tem o cream cheese, o açúcar refinado, que vai trazer o sabor doce da receita. Nessa receita a gente coloca um pouquinho de amido, porque dentro dessas proporções de ovos, cream cheese e açúcar, o amido vai ajudar a estabilizar a mistura, e mesmo que a gente asse num forno um pouquinho mais alto do que deveria, a mistura ainda assim vai ficar lisa, a torta vai continuar um creme liso no momento de cortar. Tá? Os ovos vão trazer a estabilidade, né? No momento do cozimento eles vão coagular e formar o creme consistente que a gente precisa, e a baunilha que eu acho fundamental. Tá? Essa baunilha aqui é um extrato que eu fiz com a própria fava. Então a gente coloca a fava num vidro com algum tipo de álcool, pode ser álcool de cereal ou vodka, alguma coisa que possa ser comestível, e deixa lá paradinho pelo menos uns 15 dias, então você utiliza. Aí você vai ter um aroma bem mais próximo do natural. Tá? Mas não tendo, pode ser essência de baunilha comum. Eu acho bem importante entrar a essência de baunilha. Então, tá? o mais importante agora é que eu quero saber. Chefe, eu tô tão curiosa. Como fazer? Quer dizer, eu quero experimentar. Bom, a gente começa com o cream cheese, que precisa estar em temperatura ambiente, de preferência, porque o que a gente vai fazer aqui é uma emulsão de líquidos e gorduras, né? Os líquidos presentes nos ovos e a gordura presente aqui, principalmente no cream cheese. Se a gente começa com o cream cheese em temperatura fria, né, muito gelado, é mais difícil que ele incorpore os ovos da maneira ideal que é tirar da geladeira. Tira da geladeira um meio tempinho, deixa fora antes de começar. Igual quando vai fazer bolo, tira a manteiga da geladeira com antecedência, tira os ovos com antecedência. E a gente vai bater aqui só para se certificar de que o cream cheese não vai ficar em pedaços, tá? É uma mistura muito rápida. E é importante que nessa receita de cheesecake especificamente a gente incorpore o mínimo de ar possível. Então a ideia aqui não é bater
incorporar muito ar. A ideia aqui é deixar ele mais liso e cremoso possível. Então, quanto menos eu bater e quanto mais baixa a velocidade da batedeira, melhor. Não tenho batedeira, não quero usar batedeira, vai na mão, principalmente numa receita que não é tão grande como essa daqui. Pode fazer na mão? Pode fazer na mão. Pode fazer na mão, porque a gente não quer ar, tá? Inclusive, vocês vão reparar que o que a gente está usando aqui não é nem aquele batedor de globo tradicional. É um batedor de pá, de paleta, né? Ou de folha, que a gente chama. Que ele evita justamente excessos de ar e bolhas de ar muito grandes. Então, misturamos aqui, o cream cheese ficou lisinho, é o momento de incorporar o açúcar. Tá? Aqui eu tenho açúcar e amido. O amido, como entra numa quantidade pequenininha, eu vou colocar ele misturado no açúcar porque ele dilui mais facilmente. Se eu esquecer de colocar nesse ponto, não tem problema, eu acrescento ele em seguida após o açúcar. Combinamos açúcar com amido de milho, vou dar uma misturadinha porque o amido dilui mais fácil em coisas com pouco ou nenhum líquido do que em coisas já líquidas, né? Então a gente vai dar preferência de incorporar o amido antes dos ovos, principalmente. Se eu esquecer de misturar ele com açúcar previamente, não tem problema. Eu misturo antes dos ovos. Isso é só para facilitar, na verdade. É só para facilitar a mistura. Então, ó, bati meu cream cheese só a ponto dele ficar totalmente homogêneo. Coloco o açúcar todo de uma vez, não precisa ser aos poucos. Que já está aqui o amido misturado. E vai voltar a misturar de novo. Na verdade não é nem bater, é misturar. Aí a gente vai vendo que o cream cheese vai mudando de consistência porque a água força a saída de líquido presente já no cream cheese. Isso aqui é o suficiente, não precisa bater mais do que isso. Dissolveu e misturou bem o açúcar, está pronto. Velocidade baixa sempre, ou se estiver fazendo mistura manual, só dá aquela misturadinha. Aqui a gente tem os ovos, que como é a parte mais difícil de misturar, a gente vai dar já uma mesclada neles, assim de leve com o garfo. E, para não esquecer, a gente já vai incorporar a baunilha aqui nos ovos. Se eu não puser a baunilha aqui, não tem problema. Coloco a baunilha no final do processo. Vamos colocar os ovos aos poucos. Então, voltando aqui. Velocidade baixinha. Vamos lá, chefe. Bom, aqui a gente terminou de incorporar os ovos aos pouquinhos, mexendo em velocidade baixa, pode ser na batedeira ou manualmente. Eu não tenho batedeira e eu tô lá em casa batendo na mãozinha, canhota, né? Aí agora... Agora o último ingrediente, o sour cream, que vai trazer aquele up de sabor na cheesecake. Então você sente aquele azedinho um pouquinho mais pronunciado. É aquele azedinho que dá aqui? Isso, que faz toda a diferença, tá? Só colocar e misturar. Chefe, nos bastidores o pessoal tá dizendo assim, ai, pena que TV não tem cheiro, porque já tá aqui um aroma, né? É verdade. E agora? Só essa base já é muito cheirosa. E o importante é que a gente asse até que ela dê esse cheirinho de tostado, de biscoito tostado. É importante isso, tá? Bom, aqui a gente repara que ela ganha cor e começa a descolar levemente das bordas, tá vendo? São dois sinais que dizem pra gente que tá na hora de tirar do forno. Tá dando certo. Isso. Com ela totalmente fria, a gente vai despejar o creme de queijo e levar de volta para o forno. Nesse momento agora é banho-maria. Então no primeiro momento, forno seco a 180 graus, se for forno convencional, 160 se for forno com convecção, que é aquele forno que tem ventilação. E agora nesse segundo momento, em banho-maria, a 140 graus mais ou menos se for forno com convecção e 160 graus se for forno convencional. Aí você vai ter que ir fazendo seus ajustes, porque forno é um casamento, cada um conhece seu próprio forno. Verdade. Né? Então a gente vai despejar aqui o creme de queijo. É isso, a imagem mesmo. Chefe, agora é a parte difícil? Agora é a parte que a gente vai fazer uma manobrinha que não é impossível, não é bicho de sete cabeças, não precisa ter medo, mas não é tão simples, né? Então a gente tem um certo aparato aqui pronto para conseguir desenformar. Tem papel manteiga, um prato para virar e outro para desvirar depois o prato final. Tem um maçarico aqui que vai ajudar a gente a aquecer um pouquinho a forma para essa torta soltar com mais facilidade, e um pouquinho de açúcar para ela não grudar nesse processo todo aí. Quando a gente tira ela do forno, aqui nossa torta já está completamente assada, a gente tirou do forno e deixou ela bastante tempo na geladeira. Quanto mais geladinha ela tiver, melhor para desenformar e melhor também o paladar. Tá?
É normal que ela sue um pouquinho a superfície, tá vendo? Até porque quando a gente põe na geladeira a gente vai colocar coberta, né? Com algum tipo de plástico, alguma proteção. Então a gente vem com um papelzinho toalha, secando, dando uns tapinhas, só para tirar esse excesso de líquido. Porque isso pode fazer inclusive que a geleia escorra mais do que o necessário quando a gente puser a geleia por cima. Então é só tirar esse excesso de umidade. Delicadamente, assim, dando uns tapinhas com o papel. Chefe, agora você já virou, eu acho que eu consigo fazer isso também. Você me disse que você mesmo prepara geleia, você também ensina a fazer geleia, mas eu tomei a liberdade de trazer essa. Aí eu tenho que falar. Claro. Essa que nós só encontramos no Armazém do Grão. Que é uma delícia, né? O quê? Você não tem noção. Então, frutas vermelhas pode ser. Tá E bom. é só, em homenagem, como é que é o nome da sua mãe? Vanusa. Vanusa, essa é em sua homenagem. O chefe vai levar pra sua casa, viu? Te comprometi agora. Chefe, a inspiração foi tão grande para experimentar esse seu cheesecake que a gente, se o pessoal de casa reparar, nós estamos em outro local, né? Ao ar livre. É, pra saborear de uma maneira mais legal, né? Fala pra mim, antes de eu experimentar, como é que o pessoal pode vir fazer aula com você? Então, a gente tem um site, www.sucreescoladeconfeitaria.com. Lá tem todas as informações de aula do semestre e todas as informações de programa, de todos os cursos que nós temos disponíveis, com horários, valores, formas de pagamento. Entrando lá, a pessoa encontra todos os cursos e entra em contato com a gente pelos contatos que tem lá. A gente tem Instagram, tem rede social, tem WhatsApp, é só falar com a gente e fechar a aula. Aqui, resumindo aquele site que tá ali, chefe? Isso. Pelo amor de Deus, chefe! Vamos provar de uma Posso? vez, por favor. Crocantinha na base. Nossa senhora, sensacional. Tem direito a marmita? Por favor. Chefe, amei Que bom. estar aqui com você, estar com toda a sua equipe. Eu também. Sensacional o seu trabalho. Muito obrigado. Podemos invadir novamente? Na verdade, primeira mão, ele vai invadir o nosso espaço. Opa! Fechou? Fechou. Então, em breve, aguarde você que está em casa, novo espaço, novo Memórias com Sabor e ele participando Vai ser um também. prazer. Obrigado. Oferecimento Armazém do Grão. É bom ter você aqui. Eu adoro fazer compras no Armazém do Grão. E quando eu lhe contar os motivos, você vai me dar razão. Aqui eu encontro rampa de acessibilidade, estacionamento, adega climatizada, serviço de autoatendimento, produtos dietéticos e sem glúten, feira orgânica, o melhor açougue da cidade, acolhimento e muito mais. Venha conferir. Armazém do Grão. É bom ter você aqui.